Olá, olá, olá! Seguimos na nossa noite aí especial, né, de trocas, reflexões e acolhimento aqui na página @Mãe Atípica Consciente, dentro dessa semana, desse mês, né, de conscientização que a gente está fazendo aí sobre o autismo. E agora eu vou já chamar minha convidada, que é a Paty, que é advogada. Paty já chegou. Você aceita aí, né? Eu acredito que vai ser muita contribuição, muita informação e consciência, né? A Paty é uma mulher incrível, né? Que vai falar aí sobre os direitos das mães e das crianças com autismo. E deixa eu só ver se a Paty recebeu lá o convite. Já encaminhei. Vamos ver se aparece aí para você, Paty. Enquanto a Paty vai entrando, pessoal, né? Eu queria falar, a gente fez uma live agora há pouco com a Bel, que é uma avó atípica. A gente estava com um probleminha na comunicação, não estava saindo o som dela, mas se der algum problema, depois a gente volta, refaz, não tem problema, né? A gente volta porque ela trouxe uma história linda aí. Deixa eu mandar aqui para a Paty. Peraí. Mandei, Paty. Vê se aparece aí para você. Aí. Boa noite, Paty. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo bem. Tava falando, te apresentando aqui, falando um pouquinho da outra live, né? A gente teve o problema lá da comunicação dela, mas aqui eu acredito que tá saindo tudo ok, né? Então a gente vai até pedir se o pessoal se perceber que o meu som da Paty tá com atraso, com alguma coisa, comunica a gente, né, Paty? Realmente estava difícil, estava com atraso mesmo da Bel, tem hora que não saía, eu não sei. Vamos ver se alguém fala sobre o nosso aí, para ver se tá tudo certo. É isso aí, Paty. Eu queria te agradecer primeiramente, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje, né, por trazer esse olhar aí seu, né, como profissional. Eu tenho certeza que essa live aqui vai ser muita contribuição para a gente depois compartilhar, né, para as pessoas assistirem, não só aí, né, para as mães atípicas, família de pessoas atípicas, mas como um todo, porque é live que leva informação e leva conhecimento, né? Então, eu acho que é isso que é importante. Sim. E daí eu queria que você se apresentasse, Paty, falasse aí um pouquinho de você, né? Se apresenta e depois a gente conversa um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Tá ótimo. Eu quero agradecer, Lu, a sua escolha aqui, entre tantos profissionais. Além de eu ser advogada, né, como você já disse, eu sou a mãe do João Orfeu, que está em fase de testes também, né? Provavelmente também é uma criança atípica, então já estou vivendo essa tipicidade de mãe na pele, né? Então, eu além de ter o lado profissional, né? Tem um lado pessoal também aí envolvido. Então, fui lisonjeada pelo convite e espero contribuir aí para que todos entendam um pouco os direitos da pessoa com autismo. É isso aí, Paty, porque é o que eu falo, né? A gente recebeu o diagnóstico do filho, muda tudo na nossa vida. Eu posso também falar por experiência própria e como muda, né? E junto com isso, surgem ainda muitas dúvidas, né, sobre os direitos da criança, da família, quais são esses direitos, né, por onde começar. E realmente é isso que eu e a Paty vamos falar agora, né? Trazer essa consciência. Eu mesma, quando ali, né, recebi o diagnóstico, tudo, a gente fica numa overdose de informações tão grande que às vezes a gente nem sabe, né? Desconhece esses direitos. A Paty aí super me apoiou, me trouxe informações, né? Que me ajudaram aí, né? De questões que às vezes, igual eu falei, por mais às vezes a gente até escuta falar, um outro falar, hoje em dia com rede social, mas na hora que você recebe o diagnóstico, você fica tão assim que se você realmente ali não escutar um pouco mais a fundo, você fica perdida. E quantas mães nem sabem, né, Paty? Eu trabalho aí atendendo mães, a gente tem lá o grupo das mães atípicas, eu vejo no grupo, a maior dúvida é essa. Por isso até que eu quis, né, trazer você para falar um pouquinho disso, porque muitas nem sabem, desconhecem mesmo, não têm a informação, viu?
Isso, eu vou começar a falar um pouco, então, Hum, pelo histórico da legislação sobre o autismo, né? Então, na verdade, o transtorno do espectro do autista, ele não é considerado uma deficiência em si. Ele é considerado um transtorno global de desenvolvimento, que afeta principalmente as relações sociais, das pessoas se comunicarem, de se interagirem, né? Principalmente hoje, a gente vê muito em crianças, né? Temos, lógico, diagnosticado adultos, né? Adultos vêm procurando seus direitos também, mas hoje, principalmente em crianças, principalmente a escola, o olhar da escola nos ajuda muito, né? Assistir a live da Suelen, que tem muito um olhar bem bacana sobre o assunto. Acredito que tenha uma formação, né? Apesar do autismo não ser considerado uma deficiência, no Brasil, na prática, é como se fosse uma deficiência. Então, entram os mesmos direitos. Para se ter uma ideia, a primeira lei que surgiu aqui do autismo foi em 2012, que é a Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, eu falo assim, ó, em 2012, nós estamos falando de 13 anos, e parece que começou ontem, né? hum. Então, assim, já é uma lei antiga, vamos dizer assim, né, para a gente não ter conhecimento, né, mas a incidência é maior agora, então a gente consegue buscar a aplicabilidade dela, né. Então, essa lei instituiu que a pessoa com autismo, né, ela é considerada pessoa com deficiência para todos os fins legais. Então, nesta lei, lá de 2012, já está prevista a prioridade nos atendimentos, e também já foi instituído o laço com o quebra-cabeça, que é o símbolo nacional da conscientização, o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Então, aquele símbolo que a gente vê não é à toa, é porque já está na lei para priorizar atendimentos, tanto em setores públicos como em privados, né? Então, também dentro dessa lei já tem como direitos das pessoas com transtorno do espectro autista vida digna, integridade física e mental, livre desenvolvimento da personalidade, direito à segurança, ao lazer, à não discriminação, à proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, o acesso a opções e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades, incluindo o quê? Os atendimentos multiprofissionais. E principalmente dentro. Travou para mim. Tá. Ah, tá. Voltou? Repete só essa Voltou. parte. Repete só essa partinha, o finalzinho, que deu uma travadinha, mas só o final, tá? Nessa lei de 2012, que chamou muita atenção, né, quando eu passei a estudar, um dos direitos inclui o diagnóstico Uhum. No caso, o diagnóstico precoce, no caso. precoce do autista. Então, por quê? Porque hoje a gente vê os estudos, enquanto mais cedo a intervenção, melhor o desenvolvimento da criança. Então, já está incluída nessa lei esse diagnóstico precoce. Mesmo que não definitivo, né? Porque pode ser incluído esse diagnóstico e depois continuar com as terapias, com os acompanhamentos e mudar também, né? Mas pelo menos já começa a desenvolver, né? Também nessa lei, tá? O atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional, acesso aos medicamentos e a todo tipo de informação que auxilie no diagnóstico e no tratamento. Então, é uma lei de 2012, mas a gente vê muita aplicabilidade hoje. A gente consegue tentar buscar mais essa aplicabilidade, né? Inclusive, Uhum. fala sobre a educação que a criança dentro do espectro autista, né? A criança em fase escolar tem direito a acompanhante especializado, caso seja necessário. Então, isso é 2012. Em 2015, foi instituída a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, essa lei da inclusão da pessoa com deficiência abrangeu
os autistas, porque dentro da lei de 2012 eles estão como deficientes. Então, os requisitos, os direitos previstos no Estatuto da pessoa com deficiência inclui a pessoa com autismo. Nesse parâmetro, a gente volta para 93, para a Lei 8.742, que inclui o benefício assistencial, que hoje eu vejo como o principal direito da criança, né, autista, da pessoa autista. Por quê? Porque o benefício assistencial, ou LOAS, tem gente que chama de aposentadoria, né, assim, comumente falando, mas é um benefício de prestação continuada. O que é esse benefício? Esse benefício garante um salário mínimo à pessoa com deficiência e que tem uma vulnerabilidade social. Então, dentro dos requisitos da lei, é a deficiência e uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Porém, na prática, esse requisito objetivo, que é do salário mínimo, a gente consegue reverter comprovando os gastos, né? Por que a importância disso? Porque uma família, por exemplo, mãe solo, uma filha autista, como que ela vai conseguir trabalhar e dar assistência a essa filha? Acesso às terapias, acesso a qualquer rede de desenvolvimento dessa criança. Então, é uma conquista muito importante esse benefício assistencial, né? Depois do benefício assistencial, em 94, né, que veio para os deficientes, é o passe livre nas viagens intermunicipais, interestaduais, desculpa, também com renda comprovada de até 2 salários mínimos. Aí a gente já vai para 2000, que veio a lei para garantir a acessibilidade, né, que a gente vê hoje muito presente também, as rampas, todo esse tipo, é mais visual, né? E aí, em 2011, veio a Lei 7.611, que dispõe da educação especial e o atendimento especializado para as pessoas com autismo, né? Que é um pouco mais difícil de ser implantado. Eu acredito muito na educação, né? Porém, a gente sabe que a dificuldade tanto de profissionais preparados para isso, né? Como disse a Suelen, muito se fala sobre autismo, mas pouco se sabe, né? Hoje a gente, mesmo eu como profissional da área de direito, né, como mãe de uma criança provavelmente atípica, a gente sabe, fala muito, mas é mais difícil a gente saber. Mas eu vejo uma evolução. Então, uma evolução muito positiva foi em 2016, que a Lei 13.370 alterou a lei dos funcionários públicos federais. O que é essa alteração? Essa alteração deu aos funcionários públicos federais, de autarquias ou de fundações públicas, horário especial de trabalho. Seja ele portador da deficiência, cônjuge, filho ou dependente. Então, essa redução na jornada de trabalho para esses funcionários foi um ganho, né? Porque mesma situação, se é uma mãe solo, que é servidora pública federal, não teria como, né, adequar as terapias, aos acompanhamentos. Então, hoje é uma lei, hoje não, desde 2016, né, é previsto. Hoje a gente consegue aplicação em âmbito municipal, em âmbito estadual também. Aí, outra evolução foi em 2020, conhecida como a Lei Romeu Mion, né, que é o filho do Marcos Mion, que ele criou o CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. É uma carteira que qualquer um consegue fazer pela internet, mesmo com as informações, e ela foi criada para facilitar o acesso e a prioridade dos atendimentos das pessoas dentro do espectro, principalmente em relação à saúde, educação e assistente social. E agora, em 2023, mais recente, alterou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituindo o cordão com desenhos de girassóis, que é um cordão que as pessoas usam para deficiências ocultas. Por quê? Porque o autismo não tem cara, né? A gente não consegue saber olhando, né? Até uma forma de preconceito. Ah, mas não tem cara, seu filho não tem cara, mas não tem cara mesmo. O autismo é comportamental, é social, é muito diferente de
de outras deficiências que a gente costuma ver, né? Então, esse cordão de girassóis é para identificar também. E dentre, assim, de todo esse histórico de leis, né, o que mais me chamou a atenção mesmo, os direitos mais comuns, que a gente acredita que eu vejo que podemos mais buscar, né, é o acesso ao diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo, melhor é. Tanto que o meu filho faz terapia no CITA. Hoje o CITA tem o CITA PIP, que é o Programa de Intervenção Precoce, que é com crianças menores possíveis para ajudar nesse desenvolvimento. Eu vejo, por experiência pessoal, o desenvolvimento do meu filho com as terapias, mesmo ainda não tendo fechado, né? Então, isso é muito importante. Outro direito é acompanhamento médico especializado, gratuito, integral e contínuo. Isso é SUS, é obrigatório. Eu falo que não é um favor, é um direito, é uma contraprestação porque a gente paga por isso. Então temos que exigir. E esse tratamento inclui acesso a pediatra, neurologista, psiquiatra, fono, terapeuta, nutricionista. Então a gente tem que lutar por isso porque é previsto em lei e é o mínimo, né? Acesso gratuito aos medicamentos prescritos, né? Que a gente sabe que tem algumas crianças que precisam, né? Para regular, se regular, para conseguir ter uma vida mais equilibrada. A educação inclusiva com suporte pedagógico, que eu vejo que é o mais difícil, mesmo, não falo nem em âmbito municipal, eu falo em âmbito nacional, né? São poucas escolas de referência que falam sobre isso, que são professores de apoio dentro de sala, professores com especialização em autismo. É muito difícil encontrar pessoas com essa formação. Sala de recursos multifuncionais, currículo adaptado para essas crianças, porque elas têm a capacidade de se desenvolverem, mas não se desenvolverem como as outras crianças. Então, que seja adaptado isso. Eu entendo também que a gente tem uma situação, por exemplo, né, 20 crianças dentro de uma sala, tem que ser revisto isso, porque não dá para atender 20 crianças, sei lá, que sejam duas com autismo, né? Uma professora não dá conta. Então, a gente tem que buscar melhorar também essa questão da educação para a gente, né? Para os nossos filhos. Tem direito também a um currículo adaptado, exatamente isso, um currículo específico. Meu filho tem dificuldade de interação social, então a gente vai trabalhar mais isso. Tem dificuldade com letras, então vamos buscar formas de desenvolver isso, né? E que tem as avaliações personalizadas também. Outra situação que é um direito também é a tecnologia assistiva, que é uma tecnologia que auxilia essas crianças. É literalmente tecnologia. Pode ser por deficiência física, por exemplo, de não ter perna e uma perna robótica. Isso é uma tecnologia assistiva. Um computador que aumente letra, que traduza em libras. Tudo isso é tecnologia assistiva, também é importante. Que tenha isso, que começa a ser incluído isso, né? Outro direito também é o acompanhamento especializado para garantir a aprendizagem, que há casos em que não é suficiente a professora, ou aqui no nosso município é chamado de ADE, né? Então, tem uma professora, ou mediadora, ou até fisioterapeuta, né? Sugerem até esses profissionais para ajudar no desenvolvimento daquela criança, né? Vaga reservada em concursos públicos e empresas privadas. Então, as pessoas com deficiência, de forma geral, têm esses acessos, né? Então, os autistas que já estão numa fase superior, né? Vamos dizer assim, com mais idade, têm direito a essas vagas. Vaga especial de estacionamento, né? Que não seja uma vergonha você ter aquele logo lá, que seja um orgulho, né? Você tem um direito sendo garantido. Pelo menos um ali, dos vários que a gente tem, a gente consegue garantir. Tem a pessoa com deficiência tem direito a uma jornada de trabalho especial, né? Garantida pela empresa, de forma
que ela consiga se regular da melhor forma possível, né? A empresa entender tudo isso, ser uma empresa muito socialmente responsável, né? E isenção de impostos, né? A gente ouve falar mais na compra de carro zero, isenção de IPVA em carro usado, também tem direito a não precisa ser a pessoa, né? Pode ser o pai, por exemplo, o dono do carro, mas ter aquele filho dependente. Tem acesso gratuito ou com descontos em eventos culturais, esportivos, lazer. Tem transporte público com vagas reservadas, a gente já vê também isso, né? Felizmente. Prioridade em filas, né, nos atendimentos de serviços públicos e privados, que saibamos também fazer valer nossos direitos, né? Claro que também a gente, né, como mães de atípicos, que tenhamos ali a identificação, o laudo que comprova aquilo, para não virar umas coisas superficial. Não, é uma necessidade, é uma necessidade. Uma criança desregulada, por exemplo, não consegue ficar na fila muito tempo, né? Então, que seja válido isso também. Prioridade na tramitação de processo judicial, né? Que também é um direito garantido. E, assim, o que mais me chama a atenção é que eu vejo que é bem bonito, é bem escrito, é bem redigido, falta valer, né? A gente tem que lutar mais para conseguir pôr em prática todos esses direitos. A questão da jornada de trabalho, por exemplo, que eu falei, são os servidores públicos, né? Que conseguem reduzir a jornada e não reduzem as vantagens. Isso no setor privado, você pode até conseguir judicial, mas, né, a que custo? Porque, bem mais complicado, né? Exatamente, porque o seu empregador pode te mandar embora, ele não precisa explicar, estou te mandando embora porque você pediu isso, não. Né? Não é regulamentado isso ainda. Espero que seja mais uma luta aí, que a gente consiga melhorar essa situação para todo mundo, equilibrar isso para conseguir dar esse apoio a essas crianças, né? Porque os pais que trabalham fora, os dois, e tem uma criança né, nessa situação que tem que viajar, igual aqui em Chaporã, a gente tem que ir para outras cidades, né? Não consegue atendimentos aqui, é complicado. E eu também acredito que a gente pode fazer alguma coisa a mais com iniciativas particulares, como ONGs, reuniões de mães, igual a gente, né, tem feito aí, para buscar um acolhimento entre nós também, para nos fortalecermos como pessoas, para conseguir desenvolver bem essa luta aí de busca dos direitos das pessoas com autismo. Nossa, Paty, assim, sensacional, sabe? Sua fala, assim, foi bem, como que eu posso dizer, assim, bem clara, acessível, né? E realmente extremamente necessária. Porque olha quantos direitos que você trouxe, né? Eu, particularmente, aqui, né, que ando estudando, pesquisando muito, não imaginava que existiam, né? Alguns eu já conhecia, outros você aqui falando, assim, foi, assim, até novidade para mim. Então, eu acredito que quem, né, vai assistir também vai, assim, nossa, que legal. Isso eu não sabia que foi até aqui eu te escutando, foi bem o que eu senti, nossa, que bacana, isso eu desconhecia, sabe? E bacana, né? Uma coisa que você falou ali, eu me identifiquei muito, né? Você falou do colarzinho. E eu acho que a gente tem que usar assim, porque já aconteceu comigo, sabe? Às vezes eu sair com o Anthony, nem aqui, né? Porque a gente mora numa cidade menor, então a maioria já conhece e tal. Mas eu tá lá na Prontomédio, ou num lugar em Marília, e uma mãe ou uma criança vir brincar com ele, e ele não tem essa interação. E aí a gente tem que ficar explicando, sabe? Ai, ó, ele não responde, ele não fala, porque ele é autista. Aí toda vez você tem que ficar dando aquela justificativa, né? Então, que nem essa questão do colarzinho, é uma coisa que facilita até esse desgaste, sabe? A gente evita esse desgaste, como mãe mesmo, você ficar toda hora ali falando, explicando, né? E é legal você trouxe isso, porque assim, eu vejo ainda, igual eu estava até conversando com a avó anteriormente, eu converso com muitas mães,
ainda tem um pouco de preconceito. Ai, mas vai usar esse colar? Gente, é direito, é o que a Paty falou agora. É um direito para você ali realmente mostrar que tem aquilo. Assim como igual a Paty colocou, né? O direito à vaga. E nada melhor do que, igual a Patrícia falou, a gente ter documentado, né? O colar é uma maneira de você ter ali, realmente, sem você precisar se expor, ficar falando, né? Igual a Paty falou, se você tem um documento ali que você já apresenta uma carteirinha ou aquele cartãozinho do estacionamento ou tal, você evita até conflito, né, Paty? Porque quem tá ali de fora não sabe. E quantas a gente já viu aí na internet, até, às vezes até em vídeo, em loja, a pessoa tendo conflito, porque fala que o filho é. Então, se você tá ali com o documento, tá andando, apresentando, você vai evitar desgaste, né? Até nesse sentido. Então, assim, não pode falar. Eu acho exatamente isso, Lu, porque essa identificação, até a gente, né? Eu sou uma pessoa comunicativa, vejo uma criança que quer conversar, quer puxar assunto, e se eu vir que a criança está identificada, de repente eu tomo cuidado com a abertura, né, com a criança, com um certo tipo de brincadeira para não atrapalhar, porque são vários graus, né? É um espectro, né? São vários graus, são várias formas de reação. Então, para a sociedade, eu acho que é importante também essa visualização, porque, igual eu falei, autismo não tem cara, né? Mas a hora que vai sair ver, vai respeitar e vai começar também, igual a gente está fazendo aqui, divulgando, demonstrando que é comum, que está na nossa vida, está no nosso dia a dia. A Abel disse que, né, é um baque lá a hora que descobre, mas a gente tem força e vai para frente, vamos à luta. Então, assim, a sociedade começa a ver também que está ali, né? Que não é uma coisa, né? Tem até algumas brincadeiras. Ah, mas esse mês todo falando sobre isso, mas é importante falar, porque precisamos dessa conscientização, né? Todo mundo precisa entender. Quem não tem, não sente, talvez, mas pelo menos que respeite, que saiba que existe, que é assim, que funciona assim, e que tem as limitações, né? Aí fica mais fácil o convívio É, social de todo mundo. é isso mesmo, Paty. É igual você falou, que nem você trouxe essas leis, é igual eu falei. Eu que já sou mãe atípica, eu já fiquei ali, nossa, isso a gente já vai abrindo a mente para possibilidades, né? E assim, a maioria, eu sei porque eu convivo com muitas mães. Eu mesmo fui descobrir algumas coisas conversando com você, né? A gente conversando, você me trouxe bastante clareza, olha, tem direito a isso, tem direito àquilo, né? Mas eu mesmo não sabia. Então, quantas mães aí, às vezes, igual você falou, precisa até fazer uma avaliação precoce e não sabe desse direito que você trouxe. Então, assim, eu achei maravilhoso, realmente extremamente necessário. Então, eu até peço, né, para quem está assistindo a gente aqui, realmente compartilhar essa live, né? E igual a Paty falou, autismo não tem cara. Talvez o autismo esteja dentro aí da sua família e você nem saiba ainda, assim como eu, há um ano e meio, 2 anos atrás, nem imaginava. E hoje estou aqui como mãe atípica, né? Buscando levar essa informação, fazendo esse mês para conscientizar, até por isso, até para que as pessoas não tomem esse baque, não seja mais um baque, não seja mais aquela coisa assustadora, porque quanto mais a gente leva conhecimento e consciência e informação, mais fácil a aceitação, né? Pessoas escutando, vão observando, vai orientando familiares. Ah, escutei lá a live da Patrícia, ó. Ela falou, tem direito disso, disso e daquilo, ó. Vai atrás. Então é bem isso, é bem esse movimento mesmo. Então eu queria agradecer, Paty, por você compartilhar, né, esse conhecimento aí seu de forma aí tão generosa. E realmente, assim, eu tenho certeza, né, que muitas mães vão sair aí dessa live mais consciente, mais fortalecida com as palavras que você trouxe. E se a gente pudesse, eu ficaria até mais aqui, né, conversando a respeito, porque é o que eu falo. Conforme a gente vai escutando, eu escutando você falar, e dava vontade até de Tati, isso, sabe assim? E porque é informação, né? E é gostoso a gente receber informação. Então, assim, só gratidão mesmo, viu, Tati? Você quer deixar uma mensagem final, falar mais alguma coisa? Imagina, Lu, eu que agradeço o convite.
vamos buscar conhecimento juntas, vamos buscar melhorar aqui o nosso município, que é o primeiro, né? Melhorar Isso. todo o atendimento, toda essa situação e nos apoiarmos, principalmente nos apoiarmos como sociedade mesmo, porque isso é importante para todo mundo. Obrigada a todos, Lu. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu? Boa Um noite. beijo. Até mais. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.